Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física faz parte do seu dia a dia. Bom, eu já me adiantei em falar para vocês que este ano nós vamos ter alguns quadros novos, né? Pelo menos agora no começo do ano. Então, este é mais um quadro novo que nós vamos ter aqui e ele se chama Física em Casa. Você pode aí ter a confusão com Fica em Casa, né? Que foi uma coisa que a gente ouviu bastante ano passado, mas não tem problema, porque a gente ainda precisa ficar em casa, né? Então, se você puder, fique em casa e assista os vídeos do canal. Então, esse quadro vai ter esse nome porque nós vamos descobrir onde a física pode estar escondida na sua casa. Então, já se inscreve e ativa o sininho porque nós vamos ter várias coisas reveladas aqui que você vai ver que está na sua casa também tem bastante física escondida. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo. E hoje nós vamos falar dela, aquela que acelera o cozimento do seu feijão e aquela que você morre de medo que exploda. Isso mesmo, meus amigos e amigas, a panela de pressão. Então eu acredito que todo mundo que está assistindo esse vídeo tem uma panela de pressão. Você pode nunca ter usado, dependendo da sua idade, mas você já viu uma e você sabe mais ou menos como que ela funciona, né? Mas será que você sabe como é a física que está por trás dessa panela? Então é isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, então fiquem aqui comigo até o final. Esse nome pressão já faz a gente lembrar um pouquinho de física, né? Então vamos lembrar o que é pressão. Então sempre que eu aplico uma força em uma determinada área, eu vou estar exercendo pressão, certo? Então, sempre força em uma determinada área. Nós sofremos uma pressão aqui na superfície da Terra, que é chamada de pressão atmosférica, que é justamente a pressão que a atmosfera faz em nós, né? Nós todos que estamos aqui habitando na superfície terrestre. Então, essa pressão atmosférica é conhecida como sendo 1 atm, ou 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Os fluidos, de uma forma geral, eles também vão sofrer pressão, dependendo do seu volume e da sua altura. Então, sempre que eu coloco um fluido, no caso um líquido, por exemplo, em um recipiente, esse líquido vai fazer pressão, exercer pressão nas paredes daquele recipiente. Voltando para a cozinha, a gente vai perceber também que a pressão está diretamente ligada com a temperatura de ebulição. Então, vocês lembram o que é a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição é aquela temperatura que faz com que o líquido passe do estado líquido para o estado gasoso. Também é conhecido como a temperatura em que o líquido vai ferver, né? Que é justamente quando as moléculas elas saem do estado líquido para o estado gasoso. Vamos pensar no que está acontecendo quando eu estou fervendo água em uma panela aberta, certo? Uma panela qualquer que esteja aberta e eu estou fervendo água. Vocês devem saber ou já devem ter ouvido falar que a água ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então, como que acontece todo esse processo? Então a gente coloca lá a água no fogo, né, em temperatura ambiente, e ela vai começar a aumentar a temperatura dela, até poder chegar nessa temperatura de 100 graus Celsius. Mas, enquanto ela está ali aumentando a temperatura, as moléculas estão se agitando, né? A temperatura vai aumentando, as moléculas vão se agitando ainda mais. Então, conforme as moléculas vão se agitando e saindo do lugar, elas vão ou se trombando umas com as outras, ou se trombando na parede, né? Se colidindo, ou então elas vão encontrar a superfície. E quando elas vão encontrar a superfície, elas podem sair daquele líquido. Mas aquele líquido que está numa panela aberta, ele está sofrendo também a pressão atmosférica. Então, aquela água ela vai precisar ferver, né? O volume dela, as moléculas dela vão precisar ali se movimentar até que a pressão dela, da água, se iguale à pressão atmosférica, que é de 1 atm. Então, quando a pressão do líquido se iguala com a pressão atmosférica,
é que as moléculas conseguem ultrapassar a superfície. Porque antes é como se houvesse uma parede ali, uma película tampando. Então elas só se agitam, colidem ali naquela película e voltam para o líquido. Quando se iguala, elas conseguem sair. E aí é o que a gente vê, né, e chama de vapor. Então ali naquele momento, a água ou qualquer outro líquido que a gente esteja fervendo, ele chegou no seu estado de ebulição. Então vejam que a água precisou chegar na mesma pressão, né, aquele líquido, na mesma pressão do ar, que era de 1 atm. Agora, se eu estou em um lugar onde a pressão é menor, então, por exemplo, a gente sabe também que a pressão ela muda com a altitude. Então, em lugares mais altos, a pressão é menor. Então, se eu estou nesse lugar onde a pressão é menor, eu vou precisar de menos tempo para a água chegar na ebulição, porque ela vai precisar chegar numa pressão menor, atingir uma pressão menor para conseguir ultrapassar essa barreira. Então, por isso que a pressão está ligada à temperatura de ebulição dos líquidos. Bom, então o que acontece com a panela de pressão? Bom, a panela de pressão ela é vedada, né? Então, por isso que a gente usa borracha. É importante que essa borracha seja ok, para que a vedação seja correta. E, sendo ela vedada, então ela não permite essa troca, né, com a pressão atmosférica. Então, a água que está dentro da panela de pressão, né, ou o líquido, ele quando chegar a 1 atm, as partículas não vão ter para onde ir, né, porque vai estar vedada. Então, tem panelas de pressão que conseguem chegar até 2 atm, ou seja, ele chega numa pressão maior e faz com que a água atinja uma temperatura também maior. Então, a água consegue atingir uma temperatura de 120 graus Celsius, coisa que ela não conseguia na panela aberta, porque quando ela atingia 100 graus Celsius, as partículas começavam a sair, né? Ou seja, começava a acontecer a vaporização. E aqui não acontece. Então, por isso, a panela de pressão consegue cozinhar mais rápido os alimentos. Mas é claro que a gente não pode deixar a panela de pressão só ganhando temperatura, né? Então, por isso existe também a válvula de segurança, né? Que é esse objeto aqui. Ele tem esses furinhos justamente para permitir que o vapor da água saia, né? Então, ele consegue deixar aí um equilíbrio para que cozinhe mais rápido, mas também para que a panela não exploda, que é o que pode acontecer caso a sua válvula esteja com problemas. E na hora que o vapor d'água começa a sair, né, que é quando a panela começa a chiar, que a gente diz que pegou pressão, a gente normalmente abaixa o fogo. Então, se você achou que isso era só uma tradição de família, abaixar o fogo, saiba que isso tem uma explicação física e muito prática também. Porque no momento que o vapor d'água começa a cair, começa a sair, então quer dizer que a temperatura não vai mais subir, a temperatura está constante, está equilibrada. Então, se você deixa o fogo alto, o que vai acontecer é que você vai gastar mais gás. Então, é inteligente você abaixar o fogo só para manter a temperatura e economizar o gás. Eu não diria que foi uma coincidência, mas quem inventou a panela de pressão foi um físico. O nome dele era Denis Papin. E ele queria preparar uma refeição em uma panela diferente, que fosse mais rápida, né? Então, ele inventou uma panela que fosse toda vedada, mas ele sabia dos riscos que era ter uma panela toda vedada, então ele também, no mesmo momento, né, de invenção, ele inventou a válvula de segurança, né? Ele desenvolveu ali uma panela bem rudimentar do que a gente conhece hoje, mas que era vedada e que tinha uma válvula de segurança para sair o vapor d'água. Então, nesse modelo rudimentar que ele fez, é que temos a panela de pressão que a gente conhece hoje. Bom, gente, então é isso. Chegamos ao final do vídeo. Esse vídeo era para falar sobre a panela de pressão. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui hoje ou sobre outras coisas na sua casa que você tem certeza que a física está escondida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adicionar na pauta se é que já não está adicionado. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem, né? Se vocês são muito novos ou novas para mexer numa panela de pressão, vocês podem compartilhar com sua mãe, com seu pai, com seu tio que gosta de cozinhar, ou até mesmo com os seus avós, né? Por que não? Assim todo mundo vai aprender um pouco mais sobre essa maravilha que é a física. Obrigado por terem ficado até o final
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!